Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Maria. Eu sei que muita gente não gostou desse filme e ao mesmo tempo eu sei que muita gente gostou. Então a ideia do vídeo é fazer uma breve análise e explicar por que eu gostei e falar das referências que esse filme trabalha e explicar pra vocês também por que eu acho que tanta gente não curtiu. Não sei se eu vou conseguir gravar o vídeo com essa bala na boca. Eu vou tentar. Bom, antes de tudo, não vai dar pra gravar com bala na boca. Antes de começar a falar sobre o filme, falar a ficha técnica e explicar tudo isso que eu acabei de falar, eu acho que é importante ressaltar uma coisa. Os filmes de terror, ultimamente, isso é um problema muito grave que eu sinto com eles tentam cativar você pelo susto. Você apenas se assusta com o som e com a imagem que aparece, não necessariamente com a história. Esse tipo de susto e esse tipo de terror atrai a gente jovem pro cinema, principalmente porque a pessoa vai lá se assustar, porque quem não gosta de se assustar, a gente odeia se assustar, mas ao mesmo tempo a gente gosta, porque desperta adrenalina e deixa a gente agitado e empolgado. Então, os filmes mais recentes, eles se dedicam muito à ideia de jumpscare e pouco a um roteiro legal, ou a um trabalho de fotografia legal. Eu fiz um post no meu blog falando sobre os filmes de terror que eu mais gostei da última década, e nesse post eu explico um pouquinho da relação do ser humano com o medo. Nesse post também, além do It Follows, eu falo de outros filmes, mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem com detalhes. Eu não vou entrar muito a fundo nesse aspecto. Lembrando que eu não sou psicóloga, eu não sou médica, eu não sou nada, tá? Eu estudei um pouquinho pra escrever esse artigo, então o link tá aqui embaixo. Os filmes mais recentes trabalham com susto, isso atrai o público e criou um público pra isso. Tem um público que só gosta de ver filme pra levar susto. Vai, moleque! Ó, moleque! Ó o bicho vindo, moleque! E eu não vejo isso como um problema, é um público específico que gosta daquilo. O problema é que existe um público muito menor que exige mais do que os sustos. Filmes clássicos costumam trabalhar a tensão e costumam trabalhar o suspense de uma forma muito rica. Por exemplo, um filme recente que trabalhou isso de uma forma muito legal, o Invocação do Mal. Tem uma cena que a menina tá no quarto escuro, apavorada com o negócio que ela tá vendo, ela tá apontando, ela tá desesperada, mas a câmera não filma o que é. Então, o suspense e o medo de você não saber o que é muito mais assustador, ativa a sua imaginação pra pensar em algo muito pior do que um simples susto. Invocação do Mal é uma exceção, mas pouquíssimos filmes recentes fazem isso. Eu posso dizer até que se você assistiu o filme australiano chamado Babadook, que é um dos meus favoritos da vida, eu amei esse filme, e ele mexe bastante com terror psicológico, trabalha muito essas questões. Se você gostou de Babadook, você vai gostar de Invocação do Mal. Se você não gostou de Babadook, provavelmente você não vai gostar de Invocação do Mal. Apesar de Invocação do Mal ainda ter mais referências ao universo do terror do que Babadook, é um filme que é por esse mesmo público, pro público que quer mais do que sustos. Bom, agora depois dessa introdução gigante que eu dei, vamos falar um pouquinho sobre o filme em si. Bom, o filme It Follows é um filme de 2014, que chegou aqui no Brasil agora, recentemente, que como Corrente do Mal, mas o nome original, como eu tô falando o vídeo inteiro, é It Follows. Esse filme é de um diretor independente chamado David Robert Mitchell. Então o filme tem toda aquela pegada de filme independente, de filme de terror independente. Mas isso não tira o mérito de aspectos incríveis que eu vi nesse filme. A fotografia é maravilhosa, juro. O filme inteiro é lindo de ver, as imagens são muito bonitas, as cores, o corte das cenas, tudo isso é muito lindo. Além disso, o trabalho de direção é muito rico, porque você não consegue pontuar em qual momento da história esse filme tá passando. Enquanto tem elementos mais tecnológicos, como o e-reader, a gente também tem carros super antigos, a gente vê uma televisão super antiga. Então a gente não sabe em qual período esse filme se passa, em qual época esse filme se passa. Esse filme pode virar atemporal, afinal de contas, daqui 20 anos alguém vai ver esse filme e também não vai entender direito em qual época que esse filme acontece. Apesar de ser um filme independente, é um filme riquíssimo tecnicamente falando. A história é basicamente essa. Existe uma entidade que persegue uma pessoa depois que essa pessoa transou com alguém que também tinha essa entidade perseguindo ela. Ou seja, como se fosse uma DST mesmo. O que acontece? Quando você tem essa entidade te perseguindo e você transa com alguém, essa entidade vai perseguir aquela pessoa até matar ela. Quando matar ela, ela vai voltar a te perseguir pra te matar. Quando te matar, ela vai perseguir quem passou pra você e assim sucessivamente. O que é mais interessante nesse filme? Essa entidade não tem uma forma física. É como se fosse a coisa do Stephen King. Ela vai assumindo formas diferentes, então ela pode se parecer com alguém que você gosta, ela pode se parecer com alguém que você ama, com um parente seu, com algum amigo. As características dessa entidade são, basicamente, ela vai andar na sua direção devagar e pra sempre. Ela não vai parar de andar até você. Você vai fugir dela, você pode tirar ela de vista, mas depois de um tempo, ela vai aparecer e vai andar até você, lentamente, tranquilamente, até te alcançar. Ou seja, você pode correr a vida inteira, mas você vai passar a vida inteira correndo e você vai passar a vida inteira paranoico.
Pra não entregar muita coisa da história, eu vou falar um pouquinho sobre as referências que dá pra gente perceber assistindo It Follows e dizer por que essas referências são um motivo pra eu ter gostado do filme. Afinal de contas, algumas falhas no roteiro e algumas coisas não foram tão bem explicadas. Então, isso tirou alguns pontos do filme pra mim, mas esses pontos foram compensados justamente pelas referências que eu percebi, pelas homenagens que eu percebi. Como eu disse, o filme é atemporal, então a gente não consegue perceber exatamente em qual período ele se passa, mas ao mesmo tempo ele lembra bastante filmes de terror dos anos 80. Como eu disse, entre os pontos fortes do filme eu falei da fotografia e da trilha sonora. A trilha sonora constrói tensão, é uma trilha sonora muito sensacional e lembra, assim como a trilha sonora de Drive, lembra bastante os anos 80, anos 90, é uma coisa meio new wave, assim, e o jeito que essa trilha sonora é colocada no filme, como ela vai construindo tensão, é algo muito legal. E a outra coisa que me faz pensar que esse filme foi uma clara homenagem aos filmes de terror dos anos 80, principalmente a Halloween, né, do John Carpenter, e A Hora do Pesadelo, do Wes Craven. Porque a rua onde a personagem principal mora é praticamente uma cópia, e o jeito que a entidade persegue as pessoas, né, vai devagarinho até alcançar, lembra muito Michael Myers, que andava devagar, incansavelmente, era indestrutível, mesmo quando ele era destruído, ele não era destruído. Ele estava sempre andando na direção da vítima com calma, cautela, tranquilidade. Da mesma forma que essa entidade anda em Corrente do Mal, né? Tem uma cena, uma hora que a protagonista tá na sala de aula, e ela começa a ver a entidade vindo em direção dela do lado de fora. Isso me lembrou muito uma cena de Halloween, e depois me lembrou muito uma cena da Hora do Pesadelo. Se você já assistiu esses dois filmes, eu vou deixar mais ou menos as cenas aqui e a cena do It Follows aqui, e você vai ver como é muito parecido, assim. O último exemplo que eu vou dar dessa relação entre esses filmes é a ideia de que a entidade te mata quando você transa. Todos os filmes de terror dos anos 80 não eram assim, as pessoas estavam transando, elas não podiam transar, que o vilão ia lá e matava elas. Bom, a gente tá falando de filmes de terror, então eu tenho que falar se o filme é assustador ou não é assustador, porque não interessa se tem 40 bilhões de referências e se é uma homenagem aos clássicos do gênero, se é um filme de terror ele tem que assustar, certo? Numa escala de 0 a 10, onde 0 é eu não senti medo nenhum e 10 é eu me porrei por dias, eu acho que It Follows é número 6, 7 nessa escala. Algumas cenas realmente me assustaram. Se você já viu o filme, eu vou dar só uma dica. A cena do quarto e da porta, a cena do carro e do telhado. Como eu disse, não é um jump scare, mas é uma imagem perturbadora. E isso é riquíssimo, assim. Isso pra mim me apavora muito mais do que um susto. Essas cenas pra mim já valeram um filme inteiro em questão de medo. No geral, não é um filme tão apavorante quanto, na minha opinião, foi Babadook pra mim. Eu tô comparando porque é pro mesmo público, como eu disse. Bom, agora os pontos negativos do filme. Como eu já disse, eu elogiei muita coisa, mas a gente tem falado que não é tão legal assim. Outra coisa que me faz lembrar bastante os filmes de terror dos anos 80 é o fato dos adolescentes estarem sozinhos e, tipo, os pais praticamente não existirem, porque os pais não ajudam em momento nenhum. As crianças estão passando por tudo aquilo que elas estão passando e elas estão sempre sozinhas. Elas não pedem ajuda para um adulto. Muitas pessoas viram isso como um ponto negativo. Eu, a princípio, vi, mas depois quando eu parei pra pensar nos filmes de terror dos anos 80, é mais ou menos isso, né? Os pais não estão ali pra nada, praticamente. Eles não aparecem, quando aparecem não ajudam. Então, talvez essa tenha sido uma outra forma de fazer a história funcionar e de homenagear os filmes dos anos 80. E também ajudar a construir uma atmosfera de pesadelo que esse filme tem. Esse filme parece muito um pesadelo, tipo uma bad trip das grandes, sabe? Assim. Mas agora falando dos pontos negativos. Eu vi algumas brechas na história e algumas coisas que não foram bem explicadas. Por exemplo, tem algumas cenas que acontecem e a gente não entende porque aquelas cenas aconteceram. Ou aconteceram da forma que aconteceram. Tem uma hora que a protagonista dorme em cima de um carro, numa situação que ela tá no momento de tensão, e mesmo assim ela sobe em cima do carro e dorme. Foi só pra ter uma fotografia legal? Não sei, eu não entendi. Como também tem uma hora que os personagens resolvem lutar contra a entidade de uma forma que eu achei bem ridícula e que não fez muito sentido na minha mente, já que eles tinham tentado tantas outras coisas e não tinha funcionado. Esses pequenos furinhos e esses pequenos errinhos me incomodaram um pouco. Mas, no geral, eu gostei do filme. O final, eu gostei bastante. Se você não assistiu ainda, eu não vou falar o que acontece, mas eu gostei muito, eu achei faz jus às metáforas que o filme trabalha. Por exemplo, a ideia de ser uma DST, ela vai continuar te perseguindo pro resto da vida. Você vai viver sua vida normal, mas ela vai estar lá, devagar, atrás de você, te lembrando que você fez sexo sem proteção. E aí, ó, é isso.
Essa foi a minha breve análise sobre Corrente do Mal, em português, em inglês chamado It Follows. No fim das contas eu gostei bastante, eu indico esse filme, mas eu já digo que é para um tipo de público. Bom, se você já assistiu o filme, comenta dizendo pra mim o que você achou. Se você não gostou, se você gostou, enfim, comenta. Agora é aquele momento que eu vou pedir pra você curtir o vídeo pra me ajudar na divulgação do canal e me ajudar a fazer cada vez vídeos melhores pra vocês, falando de coisas interessantes. Então, por favor, se você não é inscrito no canal ainda, por favor, hein? Se inscreve. No meu blog, como eu já citei algumas vezes ao longo do vídeo, eu faço conteúdos um pouco mais detalhados sobre coisas que eu falo em vídeo, então eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você acessar. E curte a página do blog no Facebook para você não perder nenhuma notificação, tá bom? É isso, obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo grande